Gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje, aos nossos palestrantes. A gente vai ter 3 falas de meia hora, né, uma fala da Anaíse Lopes, do Lucas Pedretti e da Naomi Bragin. E, na sequência, a gente vai ter uma conversa com perguntas do público. Então, gostaria de convidar a nossa primeira palestrante da mesa, Anaíse Lopes. Anaíse Lopes é curadora e diretora artística do Festival Panorama. Criou e dirige a plataforma online indança.net. Foi crítica de dança no Jornal do Brasil e escreve regularmente para diversas publicações no Brasil e no exterior. Bem-vinda, Anaíse. Boa tarde a todos. Eu fiz uma piada agora no almoço que eu não tenho aceitado muito falar em eventos desde o ano passado, porque eu acabo dando aquela pessimistizada no pessoal, porque eu não estou muito otimista. E aí eu resolvo que acaba que é melhor não falar do que falar que vai tudo acabar e que todos vamos morrer. Mas não é verdade que eu acho isso, é porque eu estou com raiva, na verdade, né, de tudo que está acontecendo. Mas a outra razão pela qual eu não tenho falado muito em eventos ultimamente, depois de tantos anos falando tanto, é que eu acho que a gente está num lugar, como país, como sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, em que a gente tem muita resposta. Todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe como é que nós chegamos até aqui, todo mundo tem a sua teoria, a gente está fazendo muito poucas perguntas. Perguntas mesmo, muito básicas. E não é perguntar no Facebook como chegamos a esse ponto. É, de fato, perguntar coisas concretas que estão acontecendo, por que elas estão acontecendo, e ouvir a resposta que as outras pessoas, diferentes de nós, têm a dar. E eu acho que a gente, quando você trabalha com o corpo há muitos anos, seja do ponto de vista da prática artística, da prática somática, da educação, e enviesadamente através da curadoria, que é o meu caso, porque originalmente sou jornalista, daí a minha maneira de pensar, que é sempre atravessada pelas perguntas, você entende que a escuta que o corpo é capaz de fazer, ela só é capaz de fazer se você, de fato, está interessado na outra pessoa. Eu acho que um grande buraco que nós vivemos hoje no Brasil é a nossa falta de interesse pelo outro. Quando a gente fala de uma história da dança, ou quando a gente fala da história dos eventos de dança no Brasil, a maioria dos eventos de dança, grandes festivais, grandes plataformas e tal, elas nasceram sempre dessa necessidade de diálogo. Eu dirijo um festival muito antigo. Esse festival, o Festival Panorama, para quem não conhece, é um festival que, no ano passado, completou 27 anos de existência. É mais velho que vocês, alguns aqui, né? Eu estou nele há 18. Então, toda essa quantidade de tempo atravessou, para vocês terem uma perspectiva histórica, o primeiro ano do Panorama foi o impeachment do Collor. E a última edição do Panorama que foi realizada foi o impeachment da Dilma. O golpe, né? O famoso golpe. Então, eu acho que a gente tem que pensar historicamente que o Festival Panorama, por exemplo, que é o festival que eu dirijo e foi criado pela Lia Rodrigues, ele nasce de uma necessidade de diálogo. Eram artistas que trabalhavam na cidade do Rio de Janeiro, criando o que então se descrevia como dança contemporânea, moderna, os nomes variavam em 91, mas eles queriam dialogar com o público da cidade. E não havia muita pauta, não havia espaço. Nessa época não existia lei de incentivo, não tinha edital, nada, né? As pessoas sobreviviam muito precariamente como artistas na área das artes cênicas. Então, é um festival que não nasce a partir de uma marca, de um patrocinador, de um produtor que queria ganhar dinheiro, nada. Eram artistas que se juntaram e resolveram ocupar uma semana de um teatro com as suas obras e abrir a porta e chamar as pessoas. Eu acho importante a gente lembrar agora que é assim que as coisas poderiam acontecer, romanticamente falando, mas também praticamente falando. A gente vive hoje uma pergunta, que essa eu vou fazer uma série de perguntas daqui a pouquinho. A gente tem uma pergunta fundamental, eu acho, nesse momento, que é o que a gente, como área do Brasil dedicada a pensar o corpo, as artes do corpo, o papel do corpo na arte contemporânea, o papel do corpo na sociedade brasileira, o papel do corpo na educação, que a gente quer, com quem que a gente quer falar? A gente quer chamar as pessoas para fazer o quê? Porque, assim, não pode ser entreter as pessoas, porque isso tem gente que faz muito melhor que a gente. A gente tem que ter alguma coisa para fazer que não é entretenimento.
deixa o entretenimento acontecer, que ele é muito importante, mas tem muitas coisas mais importantes nesse momento do que só ter uma relação palco-plateia com as pessoas. E eu acho que a crise de muitos projetos, inclusive do meu próprio festival, que ano passado não foi realizado, um pouco por falta de recurso, mas também um pouco porque me parecia que a gente precisava reinventar o que a gente estava fazendo depois de tanto tempo. No caso do Rio de Janeiro, numa cidade a cidade é comandada por um bispo evangélico que é contra as artes, o Estado do Rio de Janeiro é comandado por um fascista que acredita no extermínio de Estado, e o governo federal compartilhamos com muita estupefação diária. Então, nesse contexto, para que existe um festival de dança? Ele é para quê? A gente faz o quê? As pessoas ficam lá se matando de dançar, uma relação dos infernos e tal. É para quê? Entende? Então, eu acho que eu queria propor aqui esse tempinho que eu tenho para falar para vocês, em vez de trazer respostas ou contar histórias, porque, né, a história do Panorama está toda na internet, e a história da dança brasileira, felizmente, nos últimos 20 anos, foi bem mais contada, e está bastante contada, muito hegemonicamente sudestina, naturalmente, e branca, mas há uma parte já contada. Então, eu queria perguntar, em vez de responder. E aí a gente depois tenta responder algumas coisas juntos. Então, eu tenho algumas perguntas que eu me faço nesse momento. Uma é essa. Para que a gente faz isso, concretamente? É para pagar aluguel? É porque a gente gosta de estar no palco e as pessoas verem a gente? A gente acredita que isso tem uma importância social, política? É possível fazer um evento de dança, seja ele uma plataforma, uma mostra, um projeto de criação, sem falar do que está acontecendo no Brasil? É legítimo? É restritivo exigir que o artista só faça isso daqui para frente? Se você trabalha com o corpo, você pode, nesse momento, usar o seu corpo para alguma coisa que não seja falar do Brasil e do que está acontecendo no Brasil? E se pode, como que você se explica como artista? Se você tem um lugar social privilegiado ao ponto de poder viver de fazer arte, que no nosso Brasil é o maior dos privilégios, afora ser banqueiro, você pode se dar o privilégio ainda maior de fazer essa arte só para quem já conhece ela? Se você decide que, então, você pode, a arte precisa desse espaço protegido e ela tem o direito de não ser sobre política, ou não ser evidentemente sobre política. Porque tem uma outra pergunta dentro dessa. Existe arte que não é política? Se existe, você pode fazer uma arte que está ligada ao corpo, num país em que a gente tem os maiores índices de destruição do corpo do mundo, de assassinato, de estupro, todos os crimes contra o corpo, o Brasil é recordista. E a gente faz uma arte que está baseada no que o corpo pode dizer. Então, a minha pergunta é possível fazer um festival sobre o corpo que não é sobre essas coisas? É possível, como artista, você dedicar a sua vida a pensar o corpo como instrumento de discurso, neste momento do Brasil, sem virar um panfleto ambulante? Quando você pega dinheiro de um governo público para fazer um festival, uma plataforma, um seminário, você está subscrevendo aquele governo? Quando você luta para que um governo financie a cultura, você está disposto a aceitar as limitações políticas daquela forma de pensar o governo? É possível viver fora do sistema político? É possível pensar uma relação de público e plateia que não passe pela servidão de um ao intelecto do outro, ou em mão dupla, que não passe pelo entretenimento de uma população que acredita que pagou por aquilo que você fez? É possível a gente acreditar ainda que uma geração nova de artistas, que está sendo, nesse momento, formada nestas universidades que nós ainda tínhamos, é capaz de entender a complexidade do que está acontecendo agora? Os jovens que a gente vê hoje, andando de skate, fazendo suas coisas, jogando seu videogame, jovens que eu digo 14, 15 anos, a gente está preocupado em como nós estamos nos relacionando com essas pessoas
para que daqui a 10 anos essas pessoas tenham um entendimento do que estava acontecendo agora, quando eles tinham 15 anos? Vocês que têm agora 30, por exemplo, vocês se lembram do que estava acontecendo no Brasil há 15 anos atrás e que deu um start em tudo isso que a gente está vivendo agora, de certa forma? Como que essa clareza política pode ser passada para as gerações que são mais jovens que a gente? Como que a gente pode usar o espaço de um auditório, o espaço de um festival, a praça, para fazer uma ponte com as pessoas que não seja, olha o que eu sei fazer, venha me ver? Como é que você pode medir o impacto das artes cênicas, das artes vivas, nesse embate com o público? É possível fazer um relatório de entrega de uma turnê, de um espetáculo, ou de um processo de criação? O que você conta que você fez? Quando eu termino uma edição do Festival Panorama, eu faço um relatório. Esse relatório reflete o que aconteceu? Por que eu preciso dizer quantas mil pessoas foram? Na última edição grande, completa do Panorama, nós tivemos 30 mil pessoas. Tem 54 mil pessoas vivendo na rua em São Paulo, nesse momento. Que diferença faz ter 30 mil no Panorama? Do Rio de Janeiro, nós temos 7 milhões de pessoas vivendo na grande região metropolitana do Rio de Janeiro. Faz diferença 30 mil passarem por uma série de espetáculos que 3 pessoas escolheram? Para que a gente faz isso? Esses espetáculos que a gente apresenta ao longo de anos e anos e anos, em todos esses festivais no Brasil inteiro, eles criaram um público, eles criaram artistas, mas o que mais a gente foi capaz de fazer? A gente consegue dizer, quando a sua tia pergunta o que você faz? Ah, eu fiz isso aqui é muito importante. Por que é importante? Então, essas perguntas, para mim, elas estão hoje mais importantes do que a discussão por que não temos uma política pública para as artes cênicas nesse momento nas nossas cidades. Porque a minha não tem uma política para as artes cênicas, como não tem para as artes nenhuma, porque nós estávamos aqui fazendo nossas coisas enquanto a Igreja Evangélica controlava a eleição no Rio de Janeiro e vai reeleger o nosso prefeito. Tenho um absoluto pessimismo em relação a isso. O bispo, que é o prefeito do Rio de Janeiro, vai ser reeleito, porque se você pegar o seu carro, como eu já fiz, e sair do meu lugar de esquerda, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e dirigir 15 minutos, não é 45, 15 minutos, e eu andar para uma zona norte da cidade, de onde eu sou da Zona Oeste, mas na Zona Norte, onde eu estudei, e eu parar na frente de qualquer igreja evangélica no sábado à noite e entrar naquele culto, você vai passar 1 hora da sua vida entendendo que, para todas aquelas pessoas, o Rio de Janeiro nunca foi tão maravilhoso. Então, eles vão votar nesse prefeito. Porque a arte não faz nenhuma diferença na vida deles. Nenhuma daquelas pessoas naquela igreja jamais teve um encontro com uma forma artística. Nenhuma. A única coisa que chega para eles é o cinema de grande circulação e a televisão. E o cinema se sobrar dinheiro. Então, do que a gente está falando exatamente aqui? Então, assim, é por causa disso que eu não falo muito mais em público, tá, gente? Mas queria compartilhar essa angústia, que é o que eu tenho para oferecer para o debate. Eu acredito firmemente que tudo isso que a gente está fazendo é muito importante. Eu só acho que a gente precisa parar e refletir sobre como que a gente está fazendo, como a gente quer continuar fazendo, e para quem, em que situação, quais são as pontes, quais são as estratégias, porque eu tenho convicção de que a onda política contra as artes não é nossa, do Rio, de São Paulo, do Brasil, basta ler o noticiário mundial, e tenho certeza que isso não é um problema das artes. Nós somos só um alvo fácil para um objetivo muito maior de desregulação geral da economia, para que esse sistema econômico insustentável em que nós estamos inseridos tenha uma sobrevida maior. Mas aí é um seminário sobre a história da economia, é outro. Mas o que eu acho importante é a gente pensar que nós estamos falando de histórias da dança dentro desse contexto, porque, senão, a gente se desconecta de novo do entorno. A gente sai daqui desse auditório maravilhoso e vamos ali para o vão do MASP e vamos atravessar a Paulista e a vida vai seguir. E eu acho que tudo isso tem que acontecer, mas a gente tem que se perguntar muito mais coisas do que a gente está se perguntando. Eu, como gestora de um dos maiores festivais da América Latina, decidi não fazer o festival ano passado. Não sei se vamos fazer esse ano. Porque eu acho que a gente tem que parar e perguntar um monte de coisas antes de chegar para o público e dizer: olha que legal isso que a gente faz. Obrigada.
Obrigada, Anaíse. Gostaria de chamar agora o segundo palestrante da tarde, que é o Lucas Pedretti. O Lucas é historiador, mestre em História Social da Cultura pela PUC-Rio e doutorando em Sociologia na UERJ. Foi pesquisador da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro e autor do livro Dançando sobre a Mira da Ditadura, Baile Souls e a Violência contra a População Negra nos anos 70. Bem-vindo, Lucas. Boa tarde a todas e a todos. Queria começar agradecendo muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse espaço. Enfim, agradecer as colegas que me antecederam, as companheiras dessa mesa, e dizer que eu espero que eu consiga contribuir um pouco para essa conversa a partir dessa reflexão que eu nomeei de Dançando na Mira da Ditadura, né, que vai tratar um pouco dos bailes de música soul que aconteciam nos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro ao longo dos anos 70, né, e que se tornaram, naquele momento, o principal espaço de lazer de toda uma juventude negra pertencente às classes trabalhadoras que, enfim, morava nesses mesmos subúrbios e nas favelas do Rio de Janeiro, na região da Baixada Fluminense. Esses bailes, eles mobilizavam dezenas, centenas de milhares de pessoas a cada final de semana, e eles conformavam um fenômeno social e cultural de proporções, enfim, bastante significativas, né? Um fenômeno que abarca a circulação de pessoas, de objetos, de mercadorias, de ideias, de referenciais políticos e, evidentemente, de formas de expressão cultural e corporal também. E um fenômeno que só pode ser entendido na chave das culturas de diáspora, né, da cultura da diáspora negra, e de uma reapropriação por parte desses jovens de um conjunto de referenciais que estavam circulando ali, pelo menos entre Brasil, Estados Unidos e África. E, apesar de ser um fenômeno tão rico, tão importante, esses bailes figuram muito pouco nas principais páginas da história da cultura brasileira dos anos 70. Né? Ainda assim, a gente tem uma série de registros importantes, interessantes sobre os bailes, e eu queria começar, para ambientar um pouco a gente nessa conversa, mostrando duas fotos tiradas pelo fotógrafo Almir Veiga, do Jornal do Brasil, que se tornaram um pouco simbólicas desse universo, e são registros feitos no contexto da produção de uma matéria que o Jornal do Brasil publica em 1976, sobre a qual vou falar um pouco mais adiante. Os bailes, eles foram, enfim, já analisados por uma série de autores acadêmicos de várias áreas do conhecimento, então historiadores, pessoas da comunicação, da etnomusicologia, da antropologia, já refletiram sobre esse universo, e, a partir dele, conseguiram produzir reflexões muito interessantes sobre um conjunto amplo de temas, sobre a indústria cultural, sobre relações raciais no Brasil naquele momento, sobre o que alguns autores vão chamar de políticas de estilo, sobre a produção fonográfica no período, sobre um debate muito importante, muito central naquele momento, que tinha a ver com uma discussão sobre o que significaria uma cultura autenticamente nacional e autenticamente popular. Mas o que eu queria trazer aqui para a nossa conversa é um olhar muito específico para esse universo, que vai passar muito pouco por uma discussão estética, né, do soul enquanto gênero musical, então da própria dança que acontecia nesses bailes, e vai, enfim, focar mais numa dimensão propriamente política dessas festas, né? E o argumento principal que eu quero compartilhar com vocês, e, enfim, que vai organizar um pouco essa minha fala, que eu espero que funcione, é de que olhar para os bailes soul nos ajuda a entender e a observar uma série de aspectos que, até hoje, são muito pouco conhecidos e muito pouco debatidos sobre a ditadura militar que o Brasil viveu entre os anos 1964 e 1985, que é um argumento, evidentemente, generalizável, ou seja, eu estou falando que observar o tipo de relação que um regime político mantém com uma determinada forma de expressão artística nos ajuda a compreender esse próprio regime. E eu acredito que isso é especialmente verdadeiro quando a gente está falando de regimes autoritários ou então de momentos de ascensão do autoritarismo. Então, essa é uma apresentação que fala sobre um fenômeno localizado temporalmente na década de 1970, mas, obviamente, a gente está falando de hoje, né? E essa reflexão,
né, eu acho, diz um pouco sobre o hoje, por pelo menos 2 aspectos principais, né? Eu queria começar argumentando um pouco sobre isso. O primeiro desses aspectos, ou seja, essa discussão é atual, e fica claro que ela é atual quando a gente olha, por exemplo, para eventos como a prisão do DJ Renan da Penha, no Rio de Janeiro, ou então a ação policial de dezembro do ano passado, aqui em São Paulo, no baile funk de Paraisópolis, que terminou com 9 mortos. Né? São eventos que trazem à tona, de maneira muito evidente, muito brutal, a criminalização de uma expressão artística popular, o funk, que, dentre outras origens, também é bastante influenciado pelo soul, sobre o qual a gente está falando aqui, e eventos que carregam, é óbvio, uma dimensão brutal de racismo. Né? E, por outro lado, esse tema também é atual na medida em que a gente, claramente, enquanto sociedade, não superou a nossa ditadura. Né? A gente não conseguiu criar uma memória socialmente compartilhada de repúdio ao autoritarismo. Né? E o que a gente tem visto, na verdade, é o oposto. É o crescimento de discursos, de narrativas que não só negam a violência do passado autoritário brasileiro, mas que, pelo contrário, promovem uma memória de apologia ao que foi aquele período. Né? E não só temos a ascensão desses discursos, mas a gente tem convivido também com medidas de caráter abertamente autoritário. Nesse espaço aqui faz mais sentido eu citar as várias manifestações de censura mais ou menos explícitas que têm ocorrido no país, e que, evidentemente, remetem a esse passado ditatorial. Bom, esse trabalho ele teve início quando eu era pesquisador da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro. As Comissões da Verdade são órgãos que, enfim, existiram ao redor do mundo e que são criados depois de períodos autoritários para levar adiante investigações sobre as violações de direitos humanos cometidas por esses regimes. Aqui no Brasil, a gente viu um contexto entre 2012 e 2016 em que várias comissões da verdade foram criadas ao redor do país. Eu trabalhei na Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro e lá meu trabalho era basicamente, como historiador, pesquisar em documentos. Né? E eu pesquisava muito nos documentos do DOPS, que era a Polícia Política do regime militar, cujo acervo está localizado no Arquivo Público do Rio de Janeiro e que, enfim, é composto por papéis, né? Um acervo ainda físico, que a gente pega uma pasta e fica lá mexendo em um monte de papel velho, destruído pelo tempo e pelas péssimas condições de enfim, resguardo que eles estão até hoje. Quando você está pesquisando nesse tipo de acervo, você espera encontrar um certo tipo de documento que tem muito a ver com um imaginário que existe, que é muito forte, relativo ao que teria sido a ditadura no Brasil. Né? Então, nós, enquanto pesquisadores, estamos acostumados, por exemplo, a estar mexendo esses papéis velhos e encontrar fichas de militantes de esquerda, ou então relatórios sobre ações da guerrilha armada, então, enfim, relatórios sobre ações de sindicatos, do movimento estudantil. Mas, um dia normal de pesquisa, eu esbarrei com uma coisa que era um pouco diferente desse tipo de documento. Eram filipetas de bailes soul, que são essas que vocês estão vendo aí. Claro que isso chamou a atenção, né? Eram convites para shows e para festas que iam acontecer nesses espaços, então, quadras de escola de samba, quadras de clubes sociais de vários bairros do subúrbio carioca. Alguns dos nomes que estão presentes ali vocês conhecem até hoje, como, por exemplo, o Furacão 2000. Mas o interessante, ou o que chamava a atenção, é que essas filipetas elas estavam apreendidas e guardadas pela polícia política como provas inequívocas de algum crime. Né? E que crime era esse? Ou seja, ampliando a pergunta, por qual razão o Estado ditatorial perseguiu os bailes e promoveu uma série de violências contra os seus frequentadores e os seus organizadores? Para tentar entender isso, a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre o tema. E a gente foi descobrindo que havia não só esses panfletos apreendidos, mas páginas e mais páginas de documentos, de relatórios, de inquéritos, produzidos por diversos órgãos da estrutura repressiva do regime ditatorial, sobre esse universo do soul, dos bailes, enfim, de monitoramento muito intenso dos seus frequentadores. E assim a gente conseguiu entender um pouco como se desenvolveu a visão do regime militar sobre o soul. Né?
Os primeiros documentos eles datam do ano de 1970, quando o Tony Tornado, vocês conhecem, ele participa do 5º Festival da Canção, e, naquele contexto, ele aparece em vários programas de televisão, e, nessas apresentações, ele costumava fazer o símbolo dos Panteras Negras, né? O punho cerrado e erguido. Isso rapidamente chamou a atenção dos órgãos repressivos, e vários documentos foram produzidos sobre o Tony Tornado naquele momento, inclusive relatórios daquelas que eram as 2 agências mais perigosas e mais temidas da repressão, que era o Centro de Informações do Exército e o Centro de Informações da Aeronáutica. E, nesses relatórios, já fica claro qual era a preocupação do regime, né? Era a possibilidade do surgimento de um movimento semelhante ao dos Panteras Negras no Brasil. Era o medo de, como vocês podem ler ali na terceira linha desse trecho do documento do Centro de Informações da Aeronáutica, era o medo de um Black Power verde e amarelo, como está textualmente escrito ali. Ou seja, o surgimento de um movimento abertamente voltado para questionar o racismo e o preconceito racial no Brasil, que, importante entender, na visão dos agentes ditatoriais, esse racismo, esse preconceito racial simplesmente não existiam, né? E não existiam porque esses agentes eram informados por aquele que era um dos principais pilares ideológicos da ditadura no Brasil, que era o mito da democracia racial. A ideia de que, no Brasil, haveria uma harmonia entre as raças e indígenas, negros e brancos conviveriam pacificamente e, portanto, não existiria racismo na nossa experiência histórica. Não à toa, o CISA, o agente que assina esse documento, ele vai falar ali que julgava oportuno proibir à imprensa a veiculação de quaisquer notícias, pesquisas, debates, etc., que tenham a ver com racismo, preconceito racial, discriminação racial, etc. E essa possibilidade do surgimento desse movimento, ela existia na visão dos agentes do regime, porque o movimento subversivo terrorista, né, ou seja, a esquerda, teria interesse em explorar o tema e, com isso, ameaçar a segurança nacional. É isso que está escrito nesse relatório produzido pelo Ministério da Justiça, em 74. Chamar a atenção que esse relatório já é de 74, né? Ou seja, a gente já tem aí alguns anos de produção de documentos e de relatórios sobre uma série de manifestações vinculadas ao universo da discussão antirracista, né? Então, nesses relatórios, que são produzidos no início dos anos 70, o Soul, a figura do Tony Tornado, ocupa um lugar especial, né? Mas a gente está falando também do monitoramento de matérias jornalísticas sobre o tema, o monitoramento das primeiras entidades do movimento negro organizado que vão surgindo naquele contexto. E também queria chamar a atenção que, nesse relatório de 74, a gente já tem uma linguagem que eu vou caracterizar aqui como um pouco mais densa, um pouco mais pesada, sobre o tema, né? Então, é um tema que ameaça, que põe em risco a segurança nacional. Mas, ainda assim, aqui não são os bailes que estão em jogo, né? Mas, em fevereiro do ano seguinte, fevereiro de 75, um informante do DOPS, que, como já falei, eram as polícias políticas estaduais, um informante do DOPS, então, avisa ao órgão que alguma coisa ia acontecer na escola de samba, na quadra da escola de samba da Portela, no Rio de Janeiro, né? E esse informe dá início a um inquérito sobre os bailes soul, né? Sobre os bailes que aconteceriam na Portela. Em maio daquele ano, em maio de 75, os agentes do DOPS produzem o primeiro relatório que contém a descrição, então, de um baile, que é esse que eu trouxe trechos para vocês, né? Enfim, é uma descrição bastante ampla, eu trouxe alguns dos trechos mais interessantes que vocês podem ler, né? A sede da Escola de Samba da Portela foi alugada para fins de boate. Na ocasião, compareceram ao local cerca de 6.000 pessoas de cor. No decorrer do baile, os bailarinos gritavam os nomes de grandes vultos negros, como Martin Luther King, Jimi Hendrix e muitos outros. Que é uma descrição que, evidentemente, seria cômica se não fosse trágica, né? Vocês, enfim, podem imaginar que não faz o menor sentido as pessoas dançando e gritando o nome do Jimi Hendrix. Mas, enfim, uma das equipes que tocou nesse baile se chamava Black Power, como está ali, né? E isso foi suficiente para os agentes do DOPS acharem que essa era, então, a célula dos Panteras Negras no Brasil, né? E aí os organizadores dessa equipe, os DJs da equipe, foram chamados para depor no DOPS.
Esse é um caso, inclusive, que o Hermano Viana cita naquele livro clássico dele, O Mundo Funk Carioca, né, que é uma das primeiras obras acadêmicas sobre o funk, que é o caso da prisão do Paulão da Black Power. Paulão era um dos líderes dessa equipe. E foi muito interessante que, no quadro dos trabalhos da comissão, a gente localizou, então, a documentação produzida pelo DOPS que registra essa prisão que o Hermano Viana já havia mencionado no livro dele. Esse são os dados de qualificação do Paulão, que, enfim, embasam, então, um pedido de intimação para que ele fosse depor no DOPS. Bom, evidentemente, nada se prova do ponto de vista de que a equipe seria a célula dos Panteras Negras no Brasil, e aí esse inquérito fica um pouco deixado de lado, né? A gente não tem muitos documentos produzidos nos meses seguintes, mas, em julho de 1976, então, quando o Jornal do Brasil publica essa matéria sobre a qual eu falei rapidamente no início, a gente, então, volta a ter uma produção bastante intensa de documentos dos órgãos repressivos da ditadura sobre os bailes, sobre o soul, né? Essa é uma reportagem que mexe bastante com esse universo, que passa, inclusive, que é usada para, enfim, designar os bailes a partir dela, esse termo que foi usado pela jornalista no título. Então, depois dessa matéria, a gente passa a ver muitas referências ao movimento Black Rio para se, enfim, referir ao universo dos bailes. É uma reportagem, enfim, que também levanta uma série de discussões interessantes. Vocês podem ver que o subtítulo dela é O Orgulho Importado de Ser Negro no Brasil. Então, todo aquele debate sobre o que seria autenticamente nacional está colocado muito claramente nessa reportagem, mas o que eu quero chamar a atenção é que, depois dela, os olhos da ditadura se voltam aí com ainda mais intensidade para os bailes. Já nos dias seguintes à publicação da matéria, um delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro ele manda um ofício para o diretor do DOPS, sugerindo maiores investigações sobre o tema. E é um ofício que tem um teor bastante expressivo e que eu gosto muito, porque eu acho que esse delegado tem um poder de síntese bastante interessante. Ele consegue expressar com poucas palavras a visão que o regime e que os setores mais conservadores da sociedade tinham sobre o soul. E aí ele vai falar, né? É importante lembrar que em nosso país sempre houve harmonia entre os brasileiros, independente de raça. E aí ele cita Gilberto Freire para embasar essa perspectiva e passa então a fazer as seguintes perguntas: quem financiaria esses bailes, inclusive a vinda de cantores americanos pretos, e a exclusividade do tipo de música, a uniformidade no vestir e no calçar, não viriam a constituir mais tarde um grupo também político? A partir, então, desse momento, o DOPS abre um novo inquérito sobre os bailes e aí passa mais de um ano enviando seus agentes, seus policiais, para se infiltrar e para investigar e para monitorar essas festas. Enfim, aí você tem uma produção muito intensa de documentos, os quais a gente teve acesso e analisou, e eu trago aqui aquele que é, de certa forma, o relatório final dessa investigação, né, que tem mais ou menos o seguinte teor, as conclusões que o DOPS chega, então. Os negros brasileiros se mostram notavelmente sensíveis à música dita soul. Aqui no Rio, o Black Power abriga algum sentimento contestatório e racista, conforme já dissemos, porém sem grandeza nem profundidade, não logrando contextura sociopolítica. E já no campo musical aparece o orgulho da negritude, os movimentos ditos black se esmeram na apresentação do gênero soul. Esse inquérito, de certa forma, ele encerra a investigação do DOPS sobre o caso, e trabalhando com essa documentação, nós, na Comissão da Verdade do Rio, chegamos à seguinte conclusão, que está escrita textualmente no nosso relatório final, da seguinte maneira: com todo o potencial de aglutinar multidões e de formar consciência racial na juventude negra, os bailes black estiveram na mira da repressão de diversas formas em vários momentos. Em síntese, é a ideia de que os bailes teriam sido reprimidos pela sua capacidade de agregar um contingente amplo de pessoas que, eventualmente, ou seja, ainda que potencialmente, poderiam se organizar e se mobilizar para questionar o racismo, o preconceito racial e, eventualmente, o próprio regime. Depois que a gente finaliza esse relatório, eu resolvi continuar investigando, pesquisando o tema, e fui fazer meu mestrado a partir dessa documentação. E, no desenvolvimento da pesquisa, eu fui conversar, então, com outros interlocutores, com pessoas que tinham frequentado os bailes, né, e comecei a ouvir
outras perspectivas e outras experiências sobre essas festas, né? E várias das pessoas com quem eu conversei me diziam que não haviam vivenciado os bailes como um espaço de organização política, e que aquilo tinha sido, para eles, fundamentalmente, espaços de lazer, de encontro, né, de diversão. Essa era uma fala muito constante, que contrastava com um tipo de relato que a gente ouviu muito durante os trabalhos da comissão, porque, naquele momento, a gente foi conversar com pessoas que haviam se tornado, de certa forma, lideranças do movimento negro, pessoas que construíram uma certa narrativa, uma certa memória sobre sua experiência prévia nos bailes e que viam nos bailes, então, espaços fundamentalmente de resistência e de organização política. Mas, ainda que esses meus novos interlocutores me falassem que eles viviam os bailes como espaços meramente, né? E aí eles falavam que era só espaço de lazer, invariavelmente todos eles me relatavam casos como batidas policiais na saída das festas, prisões arbitrárias, finais de semana presos nas delegacias porque não estavam com uma carteira de trabalho na saída do baile, finais de semana nos quais eles eram submetidos a torturas muito semelhantes àquelas que a gente ouve quando a gente ouve o relato, por exemplo, de um preso político. E esses relatos, então, eles, de certa maneira, exigiam a formulação de uma nova resposta àquela pergunta com a qual eu comecei a apresentação, que é por qual razão, então, o Estado ditatorial se voltou contra os bailes e seus frequentadores. E, para buscar essa outra resposta, eu acho que é preciso abrir mão de uma certa ideia que costuma ser muito presente quando a gente está falando de um olhar para regimes autoritários, né, que é a visão de que, ao analisar esses momentos, a violência promovida pelo Estado, que deve ser observada e que deve ser denunciada, é aquela que se voltou contra indivíduos e grupos que haviam abertamente, de forma muito explícita, se organizado para resistir e se opor ao arbítrio e ao autoritarismo. Nessa leitura mais comum, por exemplo, faz sentido a gente voltar ao caso dos integrantes da equipe de São Black Power que foram levados ao DOPS e observá-los como, enfim, vítimas do Estado ditatorial, porque eles foram parar na delegacia porque sobre eles recaía uma suspeita de que eles eram um grupo político organizado, né? Mas se a gente, a partir desse mesmo olhar, observa o caso de um jovem que está saindo de um baile e que é preso pela polícia porque está sem sua carteira de trabalho, esse é um caso que não nos interessa, é só mais um caso de uma violência comum, né? Acontece que, se a gente volta para o caso da prisão do Paulão e da equipe de São Black Power, tentando observá-lo de uma outra perspectiva, a gente pode, inclusive, perceber que uma parte daquele documento que eu já mostrei para vocês ganha um novo sentido, né? Então, eu volto aos dados de qualificação do Paulão da Black Power, né? Explicando um pouco mais, os dados de qualificação são um tipo de documento da polícia política em que são listados, em que é listada a vida pregressa do suspeito, ou seja, o histórico daquela pessoa que faz com que ela seja, então, um alvo potencial da polícia política, um perigo. Se a gente observar com atenção os dados de qualificação do Paulão da Black Power, e essa é uma característica que se repete no caso dos 5 presos dessa equipe, a gente vai ver o que está sublinhado pela polícia política: a cor da pele e o salário, né? Esses não são dados que aparecem quando, por exemplo, a gente vai olhar os dados de qualificação de um militante do movimento estudantil. Então, se você pega lá os dados de qualificação do Vladimir Palmeira ou de qualquer outra liderança estudantil de 68, não está lá que ele é branco, não está lá quantos cruzeiros ele ganha. Então, o que a gente percebe, olhando para esse documento, é que a cor da pele e o salário, o fato deles não serem brancos e receberem um salário mínimo, não é uma mera característica do suspeito. É a razão que embasa a própria suspeita sobre eles, né? Com esse olhar, a gente consegue fazer um duplo movimento, eu acho, e avançar um pouco para além da leitura que a gente havia feito durante os trabalhos da Comissão da Verdade, que não acho que seja correta, mas me parece que era insuficiente. Então, esse duplo movimento consiste em, por um lado, a gente, enfim, consegue abrir mão de uma perspectiva segundo a qual a violência que deve ser analisada e deve ser denunciada é aquela que se volta contra os indivíduos que resistiram, né,
é a violência voltada contra pessoas em razão da sua resistência. E a gente consegue perceber que, para determinados setores e segmentos da população e da sociedade brasileira, você era alvo da violência do Estado ditatorial, não em razão da sua resistência, mas em razão da sua própria existência. Então, para um homem negro que morava numa favela, que frequentava um baile, ele não precisava, para ser preso, para ser torturado, integrar um movimento de oposição ao regime, não precisava participar de uma passeata estudantil, não precisava levantar uma faixa escrita abaixo da ditadura, bastava ele ser um homem negro morador de uma favela, frequentador de um baile. Por um lado, a gente consegue fazer isso, e, por outro lado, nesse duplo movimento, a gente consegue fazer a contrapartida necessária dessa perspectiva, quando a gente borra, então, essas fronteiras entre o que seria uma violência política e uma violência comum, que é, evidentemente, politizar o comum. Então, aquela primeira leitura ela parece insuficiente, porque, para a ditadura, não era necessário que esses jovens que frequentavam, que organizavam as festas, não era necessário que eles carregassem mensagens explícitas de combate ao racismo ou ao regime. A sua potência, e, portanto, seu perigo, estavam em outro lugar. Estavam no seu corpo, estavam na dança, estavam nos seus cabelos, estavam na música, estavam na própria circulação pela cidade. Ao fazer só isso, aqueles jovens já colocavam em xeque normas e valores sociais, ditos e não ditos, e isso, para a ditadura, era intolerável. Assim como parece ser intolerável, por exemplo, que o Renan da Penha organize um baile como o Baile da Gaiola. Assim como parece intolerável que um lugar como Paraisópolis organize o seu próprio espaço de lazer. Então, para me encaminhar para a conclusão, queria retomar aqueles 2 pontos que eu argumentei no início sobre a atualidade dessa discussão. Do ponto de vista do que a gente está falando de uma criminalização do funk, eu espero que essa reflexão ajude um pouco a gente a compreender a dimensão estrutural e histórica do racismo que opera nesses casos, e a compreender também as permanências do autoritarismo e como certas práticas que a gente entende que são típicas da ditadura, elas seguem acontecendo na democracia, só que contra determinados corpos, contra determinadas partes da sociedade. E, em relação ao segundo argumento, ou seja, sobre a discussão propriamente relativa a uma memória sobre a ditadura, eu acho que observar o regime ditatorial a partir dessa outra chave ajuda a gente a combater as formas de negacionismo e de revisionismo e nos ajuda a olhar e a compreender a ditadura numa chave daquilo que alguns historiadores vão chamar de uma verdadeira utopia autoritária. A ideia de que o regime ditatorial não pode ser entendido só pela tentativa de controlar a esfera pública, mas também controlar todas as dimensões da esfera mais privada. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou falando é que, se a gente não pode dançar, a gente não tem uma democracia. Então, enquanto ainda há tempo, acho que a gente precisa dançar. Obrigado, gente. Obrigada, Lucas. Gostaria, então, agora de convidar a nossa terceira palestrante da mesa, Naomi Bragin. Naomi é dançarina, professora, assistente na University of Washington, Bothell. Seu projeto de livro Black Power of Hip Hop Dance é um estudo histórico e etnográfico da estética política da dança de rua, surgida na Califórnia nos anos 60 e 70. Fez turnê pelos Estados Unidos como diretora artística da Dream Dance Company, baseada em Oakland. Foi artista do Festival Future Aesthetics do New York City Hip Hop Theater e finalista do Isadora Duncan Best Choreography Award, recebendo grande apoio do Creative Work Fund, entre outros. Seus textos receberam prêmios no Congress on Research in Dance, da American Society for Theater Research e do National Endowment for the Humanities. Naomi, bem-vinda. Boa tarde. I'd like to first thank MASP for inviting me to this wonderful conference, especially Fernando and Andre, Julia, and Olivia. Thank you so much. And also to the wonderful panelists, to my relatively new but dear friend Marta. It's wonderful to see you and to spend time with you.
I heard a lot of talk. I didn't get to see all the morning talks, but I know a lot of people have been talking about dance in the street. Well, I study street dance. I usually talk about it as hip hop because sometimes people have a better idea, they think anyway, of what it looks like when I say hip hop dance, and I'm going to kind of trouble that vocabulary today. But we also within the community call it street dance. However, today my talk is actually going to talk about what happens when the streets come inside into the institution, because granted, we are in the institution today. So what happens when dances enter the institution? I'm going to talk about it in a little bit of a different way than I think it's been talked about today, which is really through the lens of teaching. And who teaches these dance forms? And how are they taught? What happens when these dance forms that come out of the social life of communities that might not be within institutional settings, what happens when they come into studios, when they come into universities? What's helpful to think about, and what kind of questions should we be asking? A quick note on vocabulary: I will use the terms Black social dance and hip hop to refer to the dance practices I discuss. However, these terms are not simply interchangeable, but rather they are related. Hip-hop dance has a specific history as Black social dance. It emerged in early 1980s New York with party dances created to hip-hop music. Today, however, hip-hop is so widely used as a term for marketing dance that in many instances it's just become empty of meaning. Black social dance, however, maintains genealogical ties to African American communities, though its practice is certainly not exclusive within those communities. I consider Black social dancing to be an emergent process, more so than a static set of steps, and I'm going to talk about what it means to be static steps a lot today. It is fluid in its multiple and shifting formations, yet it's always driven by dancing that reorients social relations in everyday spaces where improvisation, dialogue, collectivity, and creative recycling are guiding principles. Finally, I want to point out that I will use the collective pronoun we in the instances I am referring to my own experiences and work as a student and teacher of hip-hop dance. So my talk today centers hip-hop dance pedagogy as a unique site for considering the role of dominant institutions in constituting histories of dance. Because Western history assumes a linear and progressive sense of time, it is often at odds to comprehend the messiness of origins which characterize lineages of Black social dance. My aim is not to discuss these lineages, but to show how their shifting and fluid formation unsettles linear time, and in this way offers alternative senses of time which have the capacity to reorient social relations. I will specifically work through the ways these practices address challenges of institutional inclusion. When hip-hop dance pedagogies disrupt linear notions of time, they also offer possibilities for building inclusive histories of dance. The theory of Haitian historian Michel Rolfe-Triot is helpful here. Triot ties the presumptive move to isolate the past as a distinct entity and the classification of all non-Westerners as fundamentally non-historical. Alternately, his work shows how historical subjects are constituted hand in hand with the continuous creation of the past. They are its contemporaries. So, contemporary hip-hop dancers actively create dance histories, and in doing so, not only are they bringing those histories into fluid contact with an ongoing present, they also are negotiating relations of power and difference that undergird historical representation. This sense of history is described by the idea of a people's archive, advanced by hip-hop practitioner Sabela Grimes, who I will discuss in his teaching pedagogy later in the talk. This lack of historicity generalized to African diasporic cultures is contested by Black social dancing practices, which recycle cultural memory and identity through inherited gestural vocabularies, which serve as improvisational building blocks of style. Improvisation is the guiding principle of Black social dancing, meaning that their gestures are not static, but rather intentionally open to infinite productive potential in the present, in the now. So there's a critical theorist, Rizvana Bradley, who describes how gesture in Black social dancing migrates
And that's not to say that it migrates between bodies, as if there are just individual bodies that the gesture migrates between, but rather that gesture's migratory, communicable function disrupts the very idea of the individual body, instead producing what she describes as Black corporeality as open-ended form. How dance teachers shape embodied knowledge of Black social dance is consequential, not simply because we are cultural producers and carriers of embodied knowledge, but as importantly, we are translators of a gestural inheritance. And here I want to emphasize the relationship between aesthetics and politics. Despite hip-hop's global hypervisibility and popularity, a structural mode of political exclusion with which hip-hop culture innovators have always contended marks a contradiction at the core of Black cultural production. And this is what Greg Tate, a Black cultural critic, has described as everything but the burden. This contradiction secures racial capital's drive to extract. It empties the cultural object of its context and historical value to produce a static, depoliticized form that appears more appealing for mass consumption. And this is important for attending to the increasingly nuanced ways that Black social dancing travels in dance studios and the ways Black social dances are shaping contemporary dance cultures. As teachers who engage in these processes of translation, we must inevitably account for the dance studio's prescriptive grammar, a grammar which cements Western Eurocentric standards and continues to hold ballet as the pinnacle of aesthetic value. Within dance studios, teachers contend with this politics of hip-hop's hypervisibility. We see it everywhere. We think we know what we see. But this politics is also embodied and sensory. We can also feel it. We can smell it, the funk, funk is a smell, right? And we, of course, hear it. What challenges to visibility, then, does Black social dancing present? How does pedagogy, teaching, shape hip-hop's institutional incorporation in terms of making it more visible within a schedule of offerings, a curriculum? I'm especially interested in how the process of incorporating Black social dance into curricula parallels discursive practices of diversity and inclusion within university administration. And this is something we're just hearing, it's a trend word, diversity and inclusion, but what does that really mean to include? And how does that operate within this idea of making everything visible and affirming Blackness or affirming Black cultural products? And this comes from out of a history of seeking to gain access to higher education for students from minoritized communities. So I'll talk about that a little bit. And I do this by locating hip-hop dance pedagogy within a genealogy of Black studies. Black studies is not simply an object or field of knowledge that sometimes we think of it as just like a field, but it actually was a movement. It is a movement which gained momentum in the United States in the 1960s through the struggles of student protesters who were demanding access to the institution. And here I'm pointing out the importance of understanding hip-hop dance's move into university programs, into institutions, is part of an experimental legacy of Black freedom struggle that continues. So Black feminist poet activist June Jordan states, Black critical formations within the academy are the alternative life within that institution, a life intent on using the academy for other forms of learning that the institution never intended. Reading Jordan's groundbreaking work into his study of institutional inclusion, Roderick Ferguson concludes, the entrance of people of color into the academy would be based on disciplining the historical and cultural differences that constituted the people's lives. Institutionalization essentializes discourses of race, gender, class, sexuality, creating discrete and calculable units rather than points of departure for locating subjects historically and culturally. So I want to point out that the ways extraction works similarly in Black social dancing, wherein the movement is interpreted as discrete and calculable steps that can be separated and counted. I'll talk about that a little bit more in a second. So how then do disciplinary systems come into contact with embodied forms of knowledge production? How do interdisciplinary pedagogies attend to those whose inclusion in dominant institution has the potential to make historical and cultural interventions into the ways institutions are imagined to serve minoritized communities?
So thinking about this ethics of visibility, I use the phrase intimate assembly to describe embodied knowledges that challenge the ways hip-hop dance is seen. By suspending the desire to consume what is easily read as hip-hop dance, the intimate assembly reorganizes amputated or isolated social relations that would otherwise be interconnected to feed capital. This is what activist Ruthie Gilmore has described as anti-relationality. And I would argue that hip hop has the potential to actually reorganize relations away from the capital drive. So I'm interested in how the intimate assembly brings forth experimental ways of knowing that don't seek to replicate the Black cultural product, but task participants with doing the culturally engaged and vulnerable work of bringing their embodied experiences to bear on dance practice. By citing the movement for Black studies, I also mean to say the formation of Black studies is not an event in and of the past, but rather it's a movement of the radical imagination. It is simultaneously futurist, historical, and ongoing in its orientation. It is a movement which continues to take critical forms that we still can't imagine in the present. These critical forms can also take the shape of dance pedagogy. So first I'm going to take a quick sketch of the history of hip-hop's growth as a studio form, as it entered the studio, and then I will cite moments when the intimate assembly disrupts passive consumption. And in doing so, I seek to consider how hip-hop pedagogy works as a cultural intervention, which addresses tensions of institutional inclusion. The intimate assembly offers a way of attending the migratory, communicable potential of Black social dancing's gestural inheritance. Contemporary teachers of hip-hop dance work in dance studios, spanning commercial, private, university, and community locales, both as professionals and amateurs. The heightened demand for training in these dance styles serves a range of amateur to professional motivations for teachers and students. Dance studios are highly visible global sites for classes marketed under umbrella terms like hip-hop and street dance. These studio translations emerged in early 1900s ragtime and jazz classes, often taught by white instructors, then underwent significant shifts in the early 1980s when hip-hop culture appeared in mass media Hollywood films, and again shifted in the early 2000s when hip-hop's attendant dance styles began circulating via international dance competitions and TV dance reality shows. And I can remember as a dance teacher at the time I was working in Oakland public schools, the evolution of interest in hip hop as the set choreographed style in the format presented in Hollywood films like You Got Served, Honey, and Step Up. These were all kind of popular in the early 2000s. And alongside these films, though, there was actually this beginning to be like these viral innovations of Black social dance. This is like the MySpace era. And I'm specifically thinking about Soulja Boy, who used the social media platform of YouTube to promote his dance trend, the Soulja Boy, at that time. And of course, now it's gone on to Facebook and Instagram. But in the 1990s, there was kind of like this dead space with the dance films. There really weren't any major dance films, but by the early 2000s, they came back. And this is actually this point when a new label began to circulate in the studio, and the label was Hip Hop Choreo. This term hip hop choreo continues to be really controversial amongst hip hop dancers. So, yeah, is this my key thing? Do your thing, do your thing, girl, do your thing, do your thing, stop, girl, do your thing, do your thing, drop. Open up the safe, he's got a lot to say. Can you make it dip, 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 dip? Can you make it dip, 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 make it dip? So hip-hop choreo refers to this type of competition dance that emphasizes intricately choreographed sequences of steps with identifiable aesthetic features: frontal proscenium facing, tight unison formations, highly isolated moves or steps that change rapidly, and 8-count phrasing, meaning you can really tell when the dancers, they're rehearsing and we start with 5, 6, 7, 8. It's like a real common little chorus that happens right before the dancing. So this 8 counting, it imposes a non-polyrhythmic linear frame onto the dancer's sense of time.
8 counting is such a typical practice now that it's often a student's first experience of contact with hip hop and Black social dance. And I would argue that when the student's only experience to connecting to rhythm is framed by this 8 counting, that their ability to actually even hear the layered and shifting polyrhythms is drastically reduced. Okay, how do I stop? Okay, great. All right. So competition dance really took root in the university in student dance groups, which were extracurricular. They had nothing to do with the program. And this was exemplified in this group, Kaba Modern, which started in 1992 in UC Irvine, and they actually went on to America's Best Dance Group, which is like a really well-known dance reality show in the United States, and they came very close to winning, so they kind of tour all over the world, a lot of their members. And they were actually an outgrowth of a Filipino cultural club called Kababayan. So I want to emphasize that these groups are extracurricular, and often the student members are choosing to participate in the student groups as opposed to dance curriculum. And this is important because the competition form, as it relies on linearity and rapidly executed isolated steps, makes the Black social dance aspects of hip hop more vulnerable to extraction and consumption, like just take that step and repeat it and replicate it. So in this, this is a Google search that I do every once in a while, just for fun, of the term hip-hop dance. It's evident how the extraction process works. Besides these images being wholly within the studio or on stage, remember hip-hop really does not come from the studio, many images cut a clean visual line separating and emphasizing the dancer's form as distinct from the surrounding context, which is often a whitewashed, undifferentiated backdrop. Differently, if you Google for specific Black social dances, so this is the Woe, which is a more recent dance, or so that's the Woe, or the In My Feelings challenge, you see the context kind of being colored in. So there's less of a differentiation of the background with the dance. And I would say that these Black social dances are actually emphasizing the context over high definition form. And I would make a distinction. It's not that Black social dances don't emphasize form, they very much do, but it doesn't have that kind of extracted high definition. There's a kind of nuance. And that's very important. You hear the word nuance used a lot, for example, in West African dance classes, where they talk about the nuance of how you present the dance. So in 2006, a dance magazine published an article titled From Street to Studio, Hip Hop Comes Inside. And hip hop artist teacher Buddha Stretch described how a lot of his students, who were mostly ballet and jazz dancers, were coming to learn what hip hop is. And he says, the ones who take hip hop seriously and school themselves don't just do the steps, they learn the energy, the feeling behind the steps. So he's using this Black vernacular practice of making nouns behave like verbs. So the word school is defined as a self-reflexive effort. It's work that you do yourself to actively participate in your own learning process beyond institutional time. So getting schooled, that kind of slang, is about building the less easily translatable forms of embodied knowledge like a dance's energy and feeling. As a potential teaching philosophy, schooling is a process of self-direction. It requires students to go to work and challenges them to move beyond the set boundaries of place and even the scheduling of time that define the studio context. He continues, anyone can do choreography, but find someone who's passionate about what they're doing. So he's contrasting passion with the established studio practice of learning choreography. And in that, he invokes the figure of the amateur, defined as the one who loves, as distinguished from the one who prosecutes it professionally, hence sometimes used disparagingly. So I want to point out this way that the professional and the amateur get set in this binary, and the amateur is made to be devalued. Now, I'm not saying that amateurs don't practice in the studio, of course they do, but in 2006, at this key moment, a visible and hierarchical divide is widening between improvisation and choreography in hip hop. And this is, I would argue, a false divide. Hip hop aesthetics do not maintain a conceptual distinction between improvisation and choreography. Further, the hierarchy of choreography sustains a neoliberal culture of productivity that desires a disciplined, technical dancer, yet excludes Black social dancing from professional trajectories.
So within this neoliberal professionalization scheme, the embodied knowledge produced by amateur freestylers during their leisure time is overlooked and devalued. I also want to point out that there's this binary of work and play that's operating, which is of course challenged by Black social dance cultures like the queer club, where knowing how to work the floor becomes relevant. The improvisation choreography divide paves the way for Black social dancing to enter the studio as if it's an objective technique that a dancer can just acquire easily, primarily through choreography. And so then we also have this figure of a neoliberal dance professional, and this is just taken from a program advertising like a hip-hop dance curriculum. And so this figure, this professional neoliberal dancer, is usually a contemporary read modern dancer who possesses a technical breadth and fluidity of styles for the market. So hip hop becomes something that you can just acquire. And I want to point out that that's also a danger of institutional inclusion where where people of color get included, but not necessarily their embodied knowledges, not necessarily their epistemologies. They become included as these kinds of discrete and calculable, figures. And so here you see that hip hop can be kind of vaguely referenced by the urban background and the clothing, yet the pointed toe really gives it away. It clearly signals a ballet influence. So the question is, how is this hip hop? Under neoliberal capitalism, the regime of productivity and professionalization does not unsettle ballet's position at the top of a Western Eurocentric aesthetic hierarchy. Moreover, neoliberal professionalism implies that building careers in dance can act as a way of coaching productive, disciplined citizenship. Hip-hop dance, extracted from its intellectual and political meanings, which attach to Black social dancing, can be incorporated into a billion-dollar entertainment industry of TV dance reality shows, Hollywood film, music videos, and world dance competitions. Dance scholar Raquel Monroe recounts her experience of translating Black social dance into competition choreography, and she says, "I could snake, prep, WAP, Reebok, Smurf, Guess with the best of them. My expertise served me well at dance studios. My teachers would ask me to teach them the dances so they could clean up," she quotes, "the steps and insert them into our 2-minute competition choreography." So she highlights this process of translation. Her teachers are actually learning and acquiring her embodied knowledge, which she has honed outside the studio. And so this is an expert knowledge, right? Regardless of its non-studio context. Simultaneously, the process of studio translation erases partially the repertoire that she has incorporated. So a key phase of this shift happens when the teachers learn the dances and they clean and insert the steps. So I'm pointing out the extraction process, how that works. And she emphasizes the 2-minute duration, which shows that difference in time and how time is kind of felt and sensed. Black social dancing does not necessarily conform to the linear scheduled timeframes of studio and dance competition culture. And this discourse of the clean choreography is significant in TV dance reality shows with the celebrity panel of judges who increase, of course, the drama and the spectacle of delivering these tightly rehearsed choreographies. So the judge panel provides viewers with the correct way to understand and value the dance. And it sediments this kind of discourse that's based on hierarchy and sight. Often the panel focuses on how clean the steps have been executed, and it evaluates the dancer's ability to exactly replicate form and timing across their core, the body of dancers. So this clean aesthetic is really promoted in the commercial production of choreographed hip hop and is consistently defined by what I was describing as a high contrast, high definition hip hop body, which the camera can then capture very clearly. Clean choreography parallels a general tendency in choreocentric dancing to assemble a core of dancers, I would say, of also similar body size and shape. And even in TV dance reality shows, sometimes a preference, it's sometimes a rule of these shows to have a binary, cisgender, heteronormative presentation. And it reduces the range of body types that are actually very commonly embraced in Black social dancing.
Now, I would say that pedagogies embrace duration and by challenging a preference for this 2-minute product. So my friend Sabela has a movement system called Fundamentals Metakinetics, and he uses duration in his teaching. So in one class, he'll have the students cross the floor, and they're repeating this 1980s dance called the Running Man, and he has them practice all these different kind of variations, but he has them go for like 45 minutes or longer, just one step, just going over and over. It's like a durational performance, and it produces a sense of ongoingness, which is in fact the basis for funk music. It's a minimalist pedagogy, I would argue, which rejects the association of hip-hop dance with a hyper-production, like put all these steps into a couple of counts, and it potentially transforms the student's experience. And he's taught, in a number of university programs as well as internationally. He says, fundamentals is me living in the question of what it means to be funky, to introduce and reintroduce states of being. To be funky is a state of being, which sets us up to think about what's going on in our internal environment to then produce movement. With the admission of hip-hop into curricula in the university, the question arises, how can hip-hop reorganize our knowledge practices? How can it actually be an epistemological proceeding that takes seriously the embodied knowledges of those the institution claims to include? So in one of my classes, I do an exercise that I call home movement. And I draw on the feminist theory of Sarah Ahmed, who describes homework as the work that must happen before play, the work a student brings home from school. Yet she adds feminism is a self-assignment, much like Buddha Stretch's call for dancers to school themselves. She reminds feminists we have much to work out from not being at home in the world. Feminist housework aims to transform the house, to rebuild the master's residence. So in the home movement study, I encourage students to think about dance as movement in its social contexts and to be observers and researchers of their home contexts. The home movement study turns students' expectations away from the idea that they're just going to learn a bunch of cute hip-hop moves in a class about hip-hop. And so I asked them, well, how do your home communities move? The places you call home, your chosen family, your childhood contexts. In places that we don't necessarily think of in terms of dance, yet people are making sense of their lives through movement. So then they go and they study, and then they bring it back and interweave the home movement with hip-hop aesthetics in the studio. One of my students writes, when people think about Chinese culture, they mostly go towards kung fu, lion dance, and the classic Chinese takeout, which I just love how honest my students are. They're just so much better than academics, like no complexity, just Chinese takeout. So my family was never really involved with martial arts or performance arts, and in fact, it wasn't really encouraged in my household, leaving the only prominent memory of my household to food. It was really difficult for my parents to find jobs as uneducated residents of America, so they resorted to working day and night in Chinese restaurants. Created during the Han Dynasty, the wok, a cooking utensil that resembles a concave pan, was used frequently in my home as well as at work. Since my parents were very busy, I often accompanied them to work, sitting in the corner as I watched my mom measure ingredients effortlessly and my dad's arm work on the wok. Through my parents, I learned that the wok was very versatile and took a lot of skill. The simplicity lies in its construction, but the amount of work it took to even just lift it was crazy. Now imagine effortlessly flipping the wok, simultaneously stirring it as the fire blazes in front of your face. My parents do this for hours every day. To master the use of the wok would take years of practice, hard work, and pain. Now, she's talking with us, she assumes a flat-footed, wide-legged stance. She begins to move energetically, creating upward waves of motion that cycle repetitively through her body. The waves buckle her knees forward in rhythmic cycles as if they are being pushed repetitively at their joints by unseen hands. The invisible wave of energy scoops under her pelvis, ripples her lower spine, then crests at her upper torso to drop down dramatically to her knees again. Her move mimics what we've been learning in class, a San Francisco Bay Area party dance from the 90s called the Humpty Dance. Yet she flips the Humpty, adding a repeating circular movement of one of her arms, bent as if holding a heavy wok. Our class assembles around her, following her lead. I ask her to name the dance. She calls the dance the Wok It.
Now, this is also a play on another Black social dance we've been learning called the Walk It Out, which comes from Atlanta, Georgia, and went viral in 2006. So she creates this dance that is now part of our class lexicon. Like the Humpty Dance and the Walk It Out, the Walk It is now part of our intimate assembly, the momentary ways we gather in embodied dialogue. The intimate assembly asks the students to be creatively in dialogue with hip-hop culture by honoring their home contexts. So taking account of the lineage of Black social dancing, we have to admit a different structuring of time concerned with bringing the past into dialogue with the present, with what is being created right now. The Humpty Dance mixes with the Walk, 1990 and 2017. I'm going to move forward a little bit because I don't want to take up too much time and get to conversation. So again, just by remixing history in the present, our intimate assembly disrupts the move to institutionalization, which would disregard students' embodied knowledge context, opening the university studio up to what Ferguson calls a critical universe. The critical universe shifts the institutionalization of hip-hop because rather than tokenizing it as a branding term, the teaching calls for the inclusion of embodied knowledges that hip-hop brings. The critical universe engages minority practices that disrupt institutional assumptions of what hip-hop is and even how it can be seen or known. These assumptions which delimit the ways that the knowledge object can be studied or who has the power to teach it. In fact, my student is teaching us. This is the pull of the critical universe, to transform the university form into the radical imagination which Black social life is the experiment for. Critical pedagogies must be able to open critical universes. The study of hip-hop as a technique within a framework of extraction seeks to objectify and still the presence and fluidity of Black social dancing. Extraction needs products, steps, and moves that don't change. But these structures do not challenge the dancer to be creative. They work on the easy expectation of not having to work, of passive consumption of form. That my student's home study brings her to craft a story of her family's immigration in relation to work, taking the time to witness her parents at work is telling. One more exercise I'm going to briefly describe. It's an exercise that's engaged in full body witnessing, and I facilitated it for groups that have a deeper level of trust. So we form usually a pair of concentric circles with anywhere from 4 to 30 people, and I ask the students to maintain a relaxed but prepared posture and an open full body listening stance, so uncrossing their arms and legs where possible. And then each student enters the very center of the circle to solo, but they have to stay for a while. It could be 3 minutes or more, depending on how I'm working with the group. And as their solo freestyle is happening, the circle is asked to be conscious of full body listening, which maintains this highly present focus on what's happening in the moment. Most importantly, they are not allowed to make vocal or gestural cues of affirmation. And of course, using voice and using, gesture is a very habitual way of showing support in the dance circle. So this demand for silence and stillness provokes a lot of unease and discomfort at first. The witnessing circle is about moving every participant into a critical position to provoke a feeling of hyper-awareness of the body's conditioned responses. I'm asking participants to question their need to express immediately affirmation and instead to consider how cultivating a focus on presence can actually be a mode of support which elicits a more deep and expansive sense of trust and accountability. Simultaneously, the practice requires a deep sense of vulnerability from the center soloist. The point is not to necessarily produce something that looks like hip-hop dance. In the absence of the normative cultural cues of, hey, whoa, all the verbal affirmations, the student must work to produce creative material. The structure is meant to still their impulse to just replicate movements by distancing from themselves from their habituated responses. The intimate assembly works from this sense of vulnerability and unease to create an expansive space of presence. The controlled structure extends time, but reduces external distractions, challenging the soloist to stop relying on external impulses and to dwell in whatever feelings might arise. It's an emotionally and physically challenging structure. It asks them to give up a sense of their interiority. This interiority of feeling is present in the motion of intimate assembly.
In practices of intimate assembly, emotion or feeling tone can also serve as the guide for the creation of movement. And so I'm wrapping up now. While this structure is, of course, highly controlled to provoke a feeling, the aim is to cultivate the kinds of vulnerability and emotional presence that are guiding principles of Black social dancing. Critical pedagogy demands this kind of experimentation. The university, refigured as a critical universe, can support experimentation that resists passive replication of moves as the norm for learning hip-hop dance in the studio. The administration of inclusion as a category that affirms or celebrates difference can also maneuver to consume culture and incorporate it into institutional identity. Beyond accounting for demographics, checking off boxes, how are institutions put in service to the project of diversity and inclusion? At this moment, when a neo-fascist state can use protest as pretext for the violent repression of difference, it's all the more urgent to pay attention to these less visible ways that disciplinary surveillance and control works, and by which institutions themselves can claim difference through these practices of inclusion that are sometimes contradictory and fraught. By holding affirmation at a critical distance, dance pedagogies can expand the space for alternative cultures of engagement to arise. Answering Ferguson's call, inclusion must also be an epistemological proceeding, not inclusive in the sense of checking off boxes or adding hip-hop to a curriculum of offerings, but inclusive in the sense of attuning to the embodied practices of those communities who have been excluded. Black social dancing opens a critical universe of embodied knowledge production, facilitated through the cultural interventions of dance pedagogy. The intimate assembly begins by engaging expansively with dance histories. Thank you. Obrigada, Naomi. Convido então o Lucas e a Anaíse para se juntarem a nós aqui nessa mesa. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci. Aquela foto maravilhosa que eu estava no fundo é uma foto de uma performance chamada, um espetáculo chamado Navios. Eu não dei o crédito, né? Ó, magnífica. Navios, que é de uma artista aqui de São Paulo, de Santos, a Nina, que estava aí, eu acho. Está aí, Nina? Cadê você? Oi. A Nina Guzzo, coreógrafa aqui de São Paulo. É um trabalho que a gente apresentou no Panorama há uns anos atrás e é a imagem que eu usei quando eu anunciei a não realização ano passado. A foto é do Vinícius. Ele, pois é. Obrigada, desculpa, eu esqueci de dar o crédito da foto. Eu queria, então, começar com uma pergunta para a Anaíse. Você trouxe aqui uma série de perguntas que eu acho que, certamente, não só enquanto instituição como o MASP, mas muitas outras pessoas que também trabalham na área cultural devem estar se fazendo ao mesmo tempo, artistas, curadores, programadores. Então, muito interessante. Eu queria, então, fazer essa primeira pergunta, saber, nesse processo de reorganização e de repensar o festival de forma crítica em relação ao cenário atual, quais são as estratégias, se tem alguns grupos de discussão que você está organizando, conversas com interlocutores. Também tinha a perspectiva de um convite também, né, do Panorama no Centro Nacional da Dança esse ano. Então, queria ouvir um pouco mais que estratégias você está propondo e levantando para formular essas perguntas com outros interlocutores. Vou responder a parte boa, fácil, primeiro, que é o convite que, na verdade, a gente não teve Panorama ano passado no Rio de Janeiro, não sabemos ainda se vai ter esse ano, mas vai ter o Panorama agora em março, na França, do dia 5 ao dia 21, uma programação muito extensa, a convite do Centro Nacional de la Danse, que é um centro de referência na dança na França, que, de tempos em tempos, convida festivais de fora da França a fazerem uma programação no centro. Nós fomos os convidados desse ano, então a gente vai fazer uma programação com artistas do Brasil e um trabalho do Uruguai, que dialoga muito com algumas questões da programação, mas são artistas de vários lugares do Brasil que vão para lá e algumas mesas redondas. Na verdade, eu acho que os três eixos curatoriais do Panorama lá na França têm a ver um pouco com as questões que a gente coloca, porque
É uma programação de 3 semanas em que a gente discute na primeira semana são trabalhos de artistas muito jovens, artistas com menos de 20 anos, menos de 25 anos. O trabalho o Quebra-Queima, né, que muita gente conhece aqui de São Paulo, que resultou é um trabalho que sai das ocupações das escolas secundaristas aqui de São Paulo, e um trabalho chamado Treta, que é de um grupo de jovens meninos que fazem hip-hop, skate, grafite lá em Teresina. Então, esse primeiro final de semana discute como é que a gente está se relacionando com essa juventude, o que a gente pode falar e o que a gente pode abrir de espaço para que essa galera traga respostas a essas perguntas nossas. Porque o que eu não tenho mais vontade de fazer é me reunir com pessoas iguais a mim, da minha idade, em geral brancas, né? Olha para a gente, muito brancas, né? E continuar a gente mesmo tendo que responder tudo. Isso eu tenho preguiça, não quero mais fazer. Então, como a gente pode criar outros espaços em que outras pessoas que têm uma vivência completamente diferente da nossa, seja em idade, seja em lugar social, seja em lugar de fala, seja em status de privilégio, dentro do nosso todo generalizado privilégio, como eu falei mais cedo, possam falar. Então, tem um eixo sobre artistas que estão no seu primeiro momento, espero alguma resposta que surja daí. Tem um segundo eixo sobre descolonização ainda, que é uma preguiça, né, gente? Está 2020 falando de corpo colonial ainda, né, porque continua sendo essa branquitude suportável em tudo, enfim. Então, é um eixo sobre essa relação dos corpos não hegemônicos, que, para mim, ainda é uma questão. O Panorama é um festival considerado um dos mais políticos do Brasil, mas a realidade da sua execução, pelo contexto socioeconômico, é que todos os diretores do Panorama até hoje foram brancos de classe média alta. Porque nós podíamos não ter salário e fazer o Panorama, basicamente, não é isso? Quem é que pode ficar trabalhando no festival que não sabe quando vai ter o dinheiro? Quem já tem dinheiro, certo? Então, ou você tem uma outra carreira, que é o meu caso, ou você tem uma família rica, ou você tem... Porque não tem como, né? Então, o Panorama é um resultado também desse contexto. Então, acho que isso é uma outra questão para a gente se perguntar. Como você pode ter um festival independente no Brasil, cuja gestão e curadoria seja feita por pessoas de outros estratos da sociedade que não os que normalmente assumem as instituições porque tiveram acesso à educação, porque podem trabalhar sem salário durante alguns meses e não vão morrer de fome, né? O contexto determina a branquitude, classe média classe média alta, que domina as instituições brasileiras. Então, como falar disso? Então, esse é um segundo eixo. E o terceiro eixo dessa programação na França mês que vem é democracia e corpo. Então, como a gente pode pensar, em termos informacionais, de guerra de informação, o papel do corpo dentro desse contexto. Então, essas são questões. Agora, estratégia, nesse momento, eu acho que a gente ainda tem que pensar um pouco, antes da estratégia para chegar em alguma coisa, o que a gente quer fazer, que são um pouco as perguntas que a gente se colocou. Então, tenho conversado com vários parceiros no Brasil e fora do Brasil, com alguns artistas. A gente deve fazer em abril um encontro muito informal para discutir com os artistas mesmo, o que os artistas acham que é necessário nesse momento. Mas eu intuo, pelas conversas que eu tenho tido, que esse lugar da resistência dentro das instituições é muito importante. Ou seja, a ideia de que a gente vai sair fora e deixar os caras tomarem as instituições e tomarem os espaços de política pública, acho que não é um caminho. Agora, como estar dentro da instituição que está te censurando, que está te restringindo, que é a realidade de muitas instituições públicas hoje no Brasil. Lá no Rio de Janeiro, o MAR teve para fechar, o Museu de Arte do Rio, não fechou, a equipe resistiu, mas agora, essa semana, já tem mais 2 pessoas importantes da equipe em cartas públicas dizendo que estão saindo porque o seu trabalho está sendo cerceado, porque os projetos que não atendem à visão do prefeito, né, e dos seus evangélicos estão sendo cortados, enfim. Como que a gente pode fazer, como um festival que precisa de espaços públicos para acontecer, precisa de teatro, precisa de auditório, precisa de praças. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, hoje em dia, para você usar uma praça, um espaço público, você precisa de uma autorização do gabinete do prefeito. Ele controla o que ele quiser. Ele pode, com 24 horas, cancelar seu evento, legalmente. Então, é um dispositivo que não era usado, ele existe, mas agora ele é usado. Então, assim, é muito... O lugar do risco da execução de um projeto como Panorama se complexificou muito. Eu estava mais cedo falando com 2 amigas gestoras aqui. Um festival como o meu, que tem projetos que são frontalmente contrários ao governo, sempre foram, inclusive aos governos de esquerda também, às vezes, nos seus erros, a gente é muito vulnerável dentro da legislação de financiamento da cultura no Brasil. Porque é muito fácil um governante pegar uma prestação de conta do Panorama e achar uma nota fiscal que está vencida,
que é provável que tenha em todas as minhas prestações de conta alguma nota fiscal que está vencida, e com aquilo rejeitar a prestação de conta e botar no jornal que o Panorama tem que devolver R$1 milhão. Até a gente provar que a gente não roubou esse dinheiro. Então, é muito fácil penalizar o projeto que é contra o aparelho do Estado, se o aparelho do Estado, como o nosso, é tão dominante do processo da realização da cultura, como no caso das leis de incentivo. Então, esse lugar aí é para a gente... A estratégia, por exemplo, qual é de financiamento? Estamos discutindo isso. Todo mundo correu para o crowdfunding. É importante o crowdfunding, mas nós vamos simplesmente aceitar que o Estado não participa do financiamento da cultura? Que diálogo é possível ter com os agentes do Estado para que eles financiem a cultura com liberdade, que a gente sabe que não é o plano deles? Como que a gente pode encontrar essa brecha? Então, estamos nessa negociação. Assim, não tem uma solução ainda, mas essa é a tentativa. Obrigada. Eu vou aproveitar, então, a sua fala e levantar aqui um ponto, né, da fala da Naomi, que trouxe muito essa experiência com a pedagogia crítica, e eu queria ouvir um pouco você também, em relação às outras falas, você já começou falando um pouco como a experiência, né, das assembleias íntimas, ou intimate assemblies, podia ajudar a repensar a instituição e também o próprio discurso, né, sobre a história da dança ou maneira de fazer dança hoje. Eu queria ouvir um pouco mais de você disso que a Naíse falou, de trazer, de ouvir, né, de abrir esse espaço de interlocução para outros interlocutores e interlocutores jovens, e qual que é o potencial que você acha que pode emergir dessa interlocução. Yeah, so what Naise was saying, I think it's very, it's aligned with what I'm talking about as far as not just this move to claim difference, which then can kind of become part of a neoliberal regime that just reproduces itself, but to actually, like you said, how do the ways of knowing and how do the living experiences of minoritized communities, when they are brought into these different institutions, how do those ways of knowing and those living experiences become the fundament of what is the change, of the shifts in institutional practices? And I'm arguing with the critical universe that there is a radical imagination there that is infinite in terms of its possibilities, often beyond what the institution intends. So, for example, talking with one friend of mine who was employed to be the hip-hop, practitioner at a university dance program, and he voiced to me the tension or the frustration that he feels when the institution or those who represent it ask, well, how can we make more space for you? But then I go into a dance studio and there's ballet bars, and there's Marley, which is the smooth floor, which is actually really dangerous for hip hop dancers because we don't usually dance on that kind of floor. And he said, well, I don't really know how to do that without dismantling something. I just quote that because I think it kind of really exemplifies the sort of tension that exists in institutionalization, and what does it mean for dance practices and for communities, dance communities, to shift into these different spaces. Now, I use I'm working through this idea of intimate assembly to think about ways that these practices can operate not in necessarily the most visible, like they made the poster, they're like the poster children for diversity, like, oh, we have a brown face on this flyer or whatever, so we're not diverse. But to actually allow for the kind of unseen ways that practices can happen. So for example, students just kind of like grabbing studio space late at night beyond scheduled hours, sometimes against the scheduling that the institution permits, because that's how hip-hop dancers work.
The idea of sessioning in hip hop it doesn't work within the time frame of like 10 to 11:30, hip hop dance 1. Like inspiration, it follows a different timeline, and the practices are really they honor that. So what would it mean? What's the kind of radical imagination that could kind of disrupt the kind of scheduling of dance curricula? I'm just throwing out some examples of what I'm thinking off the top of my head, but really taking, honoring the students' actual practices, because they demonstrate it all the time. Like I talked about the dance competition form fairly critically. I think that was probably clear in my talk. And I'm not saying that dance competition dancers just like throw the baby out with the bathwater or like tisk, tisk, tick. It's not about that, but it's about, okay, well, actually also these dance groups that are happening extracurricularly have an interesting relationship to the formation of curriculum, and also they're often folks of color, they're often youth of color. They're grabbing spaces like, in hallways, on plazas, actually outside of the proper dance spaces of dance, So how can folks who are doing the administration, how can teachers, how can we kind of like creatively reimagine what the university as a space is in order to incorporate these different ways of knowing and these different practices, in order to, as Roderick Ferguson, makes that transition in the language, shift away from this idea of the university as this kind of thing that administers and controls diversity and manages it, but actually just does that to make the history and the culture static. And how can we actually shift into the idea of a critical universe, meaning an expansive set of possibilities, a radical imagination of what the university is actually intended for. Obrigada. Tem uma outra pergunta para você, Naomi. Como dar legitimidade ao ensino Black Social Dance em época em que o hip-hop se pretende universal, mas principalmente várias referências, professores, não refletem sobre o próprio trabalho? Oh, okay. Sorry. Okay, so how give legitimacy to the teaching of Black social dance in a time when hip-hop pretends itself as more universal, but mainly different references and teachers do not reflect their own work or about their own work. Are you saying how do you give legitimacy to it within the institution specifically, or just in general? Well, I think in general, yeah, the question does not specify. Yeah, that's actually kind of an ongoing meditation for my work. So yeah, I was saying that it's an ongoing meditation for my work. I don't purposefully show the Black social dancing kind of scene because I feel, again, like I'm interested in challenging the idea that it's just visible and that we even know or can identify it. I think it's not to say that there isn't many examples of Black social dancing that are viral. You go just check out the WOA, check out the In My Feelings Challenge, check out all of the creative ways that like Black youth are reinventing these practices every day and retelling history and retaining cultural memory and identity through these practices. So that's one way that I kind of want to actually give a space of honor to say, well, actually you have to be there. And I think that Sandra, who was speaking in the earlier panel, was talking about, that idea of, we can talk about this in a very academic way and put a lot of words, fancy, flowery words onto our practices, but it's kind of important to just experience. Like, the experience is really important, the living experience of these practices. That's actually what I think would be an ethical approach to honoring these practices. Lucas, eu tenho uma pergunta para você. Na sua pesquisa nos arquivos e, enfim, depois para o seu mestrado, você entrevistou uma série de pessoas que tiveram nos diferentes bailes nos anos 70. A pergunta é se você
o que resta dessa memória desses bailes hoje, com a nova geração, se isso é uma história conhecida, se é discutida, ou se é um episódio ou episódios que foram apagados e silenciados. Eu acho que, assim, mais recentemente tem tido um processo bastante interessante de resgate dessa memória, e que tem na figura de uma pessoa que também, desde o início, era um dos organizadores desses bailes, uma figura central, que é o Dom Filó, o Asfilófio de Oliveira Filho. Ele é um cara que, já no início dos anos 70, ele organiza uma equipe de som, ele é o cara que organiza o baile no Clube Renascença, que é um clube bastante importante para a história, enfim, da música negra do Rio de Janeiro. Então, ele organiza o baile chamado Noite do Shaft, que, dentre todas as festas que aconteciam, era o que tinha uma dimensão assim, mais explicitamente voltada para um debate sobre racismo e sobre questões políticas. Então, desde o início, ainda lá para 71, 72, a gente tem vários relatos de festas em que ele projetava imagens de filmes como Wattstax, que é um filme clássico sobre o chamado Woodstock negro, né, nos Estados Unidos, nas paredes dos bailes, e a partir dessas projeções ele levantava toda uma discussão sobre a questão racial. Então, o Filó é um cara que sempre teve essa preocupação grande com o registro audiovisual e com a preservação de uma memória, e logo depois, nos anos 80, e mais recentemente, ele funda e cria e toca até hoje um acervo gigantesco de cultura negra chamado Cultne. Hoje ele tem um programa, enfim, na TV Alerj, uma TV aberta no Rio de Janeiro, em que tem uma preocupação muito grande de não só manter registros audiovisuais que ainda existem daquele período, mas também resgatar pessoas, narrativas que, enfim, possam um pouco reconstituir essa história. A gente teve em 2016, né, um marco de 40 anos daquela reportagem do Jornal do Brasil, que serviu um pouco de gancho para a produção de uma série de documentos e livros. E, enfim, tem um documentário que estava sendo produzido à época, infelizmente ainda não foi lançado, e acho que ainda não tem data para o lançamento, mas, enfim, uma série de materiais que tentam resgatar essa memória. O que eu acho interessante de pontuar em relação a esse debate é como também, nesse processo de resgate de memória, a gente também tem, obviamente, como a gente sabe que são as memórias necessariamente, a gente tem disputas, né, e narrativas conflitivas surgindo. Então, um ponto central de, enfim, disputa é exatamente esse que eu trouxe, entre pessoas que marcam muito abertamente os bailes a partir de uma leitura dessas festas como espaços abertamente políticos, e outros que vão dizer que isso não estava necessariamente colocado, e tem um debate interessante sobre isso. E, como eu havia dito, é muito claro que, principalmente pessoas que seguiram algum tipo de militância, seja uma militância partidária, seja uma militância no movimento negro, constroem uma memória mais abertamente voltada para pensar os bailes como o início das suas experiências de militância, das suas experiências de discussão sobre questões raciais, dos seus próprios processos de criação de uma consciência racial. E acho que esse tem sido um debate interessante, inclusive, à luz dele, outras discussões têm surgido, como, por exemplo, o quanto de toda essa discussão pode ou não ser pensada, por exemplo, para se debater o funk hoje, né? Então, acho que tem também, da parte de uma série de artistas que, seja no funk, seja em outros gêneros musicais, que entendem que tem algum tipo de influência do soul, um processo interessante de resgate daquele período. Poderia citar, por exemplo, o disco que o Mano Brown lançou recentemente, muito inspirado no universo dos bailes. Então, acho que tem, sim, um debate recente que vem ganhando força. E outra coisa que acho que chama atenção é também uma produção sobre os bailes à luz da discussão sobre a ditadura, que também se tornou mais intensa. E aí acho que, modéstia à parte, o trabalho que a Comissão da Verdade fez em relação a isso
ajudou um pouco a potencializar esse debate. Então, num dos livros que foi lançado em 2016 sobre essa experiência, né, o livro que se chama Movimento Black Rio, a gente tem um pós-fácil assinado por uma figura, enfim, importantíssima, um intelectual do movimento negro, que é o Carlos Alberto de Medeiros, que hoje está fazendo sua tese de doutorado sobre os bailes, em História, lá na UFRJ. E ele escreve esse pós-fácil falando não sobre a experiência dele nos bailes, mas a experiência dele de ter conversado com a gente na comissão. Então, repensa a experiência dos bailes à luz desse debate sobre a ditadura, sobre as violações de direitos humanos naquele período, com um recorte racial. Então, acho que tem esses dois enfim, movimentos que têm ganhado força. A gente tem algumas dissertações e teses sendo produzidas sobre o Black Rio, enfim, sobre o universo dos bailes. E entendo que isso tem capacidade de potencializar alguns debates muito interessantes e muito necessários. I just wanted to also take a chance to bridge what we were both talking about, because I feel like our research is very interconnected. I was really excited. Thank you so much for your research. So in the context of the US with the Black Power movement, of course, it was always the tactic or the strategy of the Black Panthers to begin with culture. So you bring the culture to the masses and then you politicize them. So the culture becomes the seed for the politicization, which is one side of what you're talking about. But the other side that you're talking about, where the folks that are at those parties are saying, but no, this isn't political, it's so interesting because it's the same thing that I hear when I talk to the original, we call them OGs, original generation dancers, of the 60s and 70s, and they're like, no, when I try to, enforce my little academic, but it was political what you're doing, and they're like, no, it wasn't political. It's nothing to do with political, and this is actually a real interesting central debate in Black studies right now, which is this idea of social life, Black social life, and political death, and the idea that actually, what the state is always seeking to destroy is the social life. So it's this kind of weird paradoxical thinking that you have to do is actually the state is aiming to destroy social life, because that is also embodied in these Black dance practices, which, like Rizvana Bradley was saying, is about this open-ended corporeality. It's not about this individual self that has become, that has been, is at the Enlightenment hierarchy, right, of power, this idea of the individual who is self-possessed and is fully, a free will. And so this is what is seen as a threat. This is how the state sees Blackness as a threat. And that is the threat that always has to be eliminated. So, for example, Black scholars, Fred Moten and Stefano Harney, talk about Michael Brown, who was a young Black man who was shot down by the police, and they left his body in the street for hours. And Moten and Harney talk about this, how the state has to show, has to make visible the Black body individual in death. Because that way, it shows that, the state has control over that individual body. But what has been killed is that potential of Blackness to really reorganize our social orientations towards collectivity, towards beyond this kind of individual, I have a self-possessed body. And so that is what I feel like you're discussing is, or you're moving towards, gesturing towards, is that Black social life that has been devalued under racial capitalism. And in Black social dancing, that also looks like vulnerability. I just want to, my last point about that is just that a lot of times we think about Black power and we have like the Black Power fists and the guns, and they were militant and they were like trying to like use guns and blah, blah, blah. And it doesn't recognize all the ways that the Black Panthers organized to feed children, they had their breakfast program for children. They had all these really important programs in the community, and even within their party, they addressed homophobia, they addressed sexism, often coming from queer Black women and queer Black people who were part of the party. And so this idea of power within vulnerability is really important to remember in terms of Black social dancing, because now it's so common for us to just think about resistance in terms of violence.
And so in this moment where fear seems to be the leading factor, and it seems like the only way to counter that is through this kind of physicalized violence, this force, vulnerability, the ways that actually Black social life is about this vulnerability, about this intimate assembly, about this open-endedness, this open-ended corporeality, those are actually ways that we can begin to rethink the ideas of power and the ideas of domination. Eu posso comentar? Tá. Não, acho que é bem nessa linha. Eu acho que o mais interessante desse conjunto de estudos e também desse tipo de olhar que a gente está conversando aqui, na minha opinião, é um pouco borrar essa fronteira que existe entre o que seria o político e o que seria o comum, né? Na medida em que é evidente que tem sempre alguém que define o que é o político e o que é a resistência. Então, se eu não encaro determinado fenômeno como um fenômeno político, no sentido que eu acho que é político, se eu não acho que aquilo é resistência, eu desvalorizo aquilo, né? Então, a gente tem enfim, experiências históricas em que resistir abertamente, em que se organizar de maneira explicitamente política talvez não seja nem a estratégia mais produtiva e mais interessante. Não é que isso não seja necessário, importante. A gente acho que está vivendo um momento em que, por exemplo, é necessário se organizar de maneira abertamente política, de maneira explicitamente, enfim, contestatória, mas talvez um pouco na chave das perguntas que você estava colocando também, quem pode, né, se organizar explicitamente para resistir ao regime? Quem tem condições de assumir determinados lugares e quem tem que produzir formas de resistência que talvez sejam mais negociadas, mais, enfim, por outros caminhos, e por que a gente se auto-atribui uma legitimidade para definir que aquilo é ou não é político, aquilo é ou não é uma forma de resistência válida? Obrigada, Lucas. Infelizmente, nosso tempo está acabando. A gente ainda tem uma mesa final com a Ana Lívia Cordeiro. Recebemos muitas perguntas que vou repassar também para os palestrantes e sugiro que agora no intervalo antes da mesa final a gente possa continuar a conversa aqui com a Naomi, o Lucas e a Anaíse. Aproveito para agradecê-los pelas suas falas, contribuição aqui no nosso seminário, e agradecer a presença de todas e todos aqui, e até já.